Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no capítulo de número 1 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos a partir do versículo de número 5 do capítulo de número 1. Enquanto os irmãos estão procurando, também queremos louvar a Deus pelos que estão assistindo por intermédio da live. Que Deus possa abençoá-los e que o Senhor venha alcançar o teu milagre aqui nesta tarde. Os irmãos encontraram o texto? Diga: eu encontrei. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando, e eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Versículo de número 23 do mesmo capítulo, que diz assim: aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para sua casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto o que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Em algumas traduções vai estar escrito que o Senhor quebrou, ele tirou o opróbrio de Isabel. Queridos, este texto, ele nos traz uma lição muito valiosa. Nós que somos leitores da Bíblia Sagrada e conhecemos o Senhor pelo que está escrito na sua palavra, sabemos que Deus, ele usou cerca de 40 pessoas para escrever a Bíblia. Cerca de 40 pessoas de regiões diferentes, tradições diferentes, idades e tempos diferentes, que foram inspirados pelo Espírito de Deus para deixar registrado a Bíblia, ao qual nós nos alimentamos todos os dias. E dentre
essas 40 pessoas que Deus inspirou, apenas Lucas não era judeu. Lucas, ele foi um gentil convertido ao Senhor Jesus Cristo, provavelmente pelas pregações do apóstolo Paulo. E Lucas é responsável por 2 livros dentro da Nova Aliança: este evangelho que leva o seu nome, e também Atos dos Apóstolos. Lucas escreve esses 2 lindos livros de uma forma detalhada, minuciosa e inspirada diretamente pela presença de Deus, e envia um homem chamado Teófilo. E também, segundo a história, se nós cavocarmos e aprofundarmos um pouco mais, nós vamos entender que ele envia aos gentios da época, pois os gentios ainda não tinham recebido de forma completa e detalhada acerca do nascimento, da trajetória, da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho de Lucas, ele se destaca dentre os evangelhos por ser o evangelho mais completo e detalhado do Novo Testamento. Também Lucas é o evangelista dentro da Nova Aliança que mais falou acerca da pessoa consoladora. Lucas é o evangelista que mais falou daquele que está conosco 24 horas por dia, a pessoa do Espírito Santo de Deus, aquele que quando na sua oração você não tem palavras para direcionar a Deus, é Ele que geme e intercede ao teu favor ao Pai. O Espírito Santo é aquele que te direciona, é aquele que lhe ajuda, que abre os seus olhos para você não se afastar de Deus. Lucas foi o evangelista que nos seus escritos mais falou acerca do Espírito Santo de Deus. E no seu evangelho, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 5, ele vai deixar registrado a história deste casal que nós aqui fizemos a leitura. No versículo de número 5, ele vai apresentar este casal, dando o nome para ambos e falando da linhagem de Isabel. E também Lucas, ele vai apresentar Zacarias como um sacerdote. Aqui ele apresenta este casal para nós, dizendo o nome deste casal e também da função deste homem, que exercia a função sacerdotal, que exercia este ministério, esta função diante de Deus. Se no versículo de número 5, ele está apresentando estas 2 pessoas, no versículo de número 6, ele vai destacar e testemunhar acerca das qualidades da vida cristã deste casal. No versículo de número 6, ele vai falar a respeito da vida cristã que este casal levava diante da sociedade e também diante de Deus. Ele vai dizer que ambos, os 2, eles eram justos diante de Deus, que eles viviam uma vida irrepreensível, que eles obedeciam a Deus em todos os seus preceitos, os seus mandamentos, e que eles eram fiéis a Deus,
Versículo de número 5, ele apresenta o casal. Versículo de número 6, ele testemunha da fidelidade e da vida cristã deste casal. Aqui no versículo de número 6, ele está dizendo para nós que este casal é como eu e você, que vive uma vida cristã, de fidelidade a Deus, que procura se desviar do mal, que procura se afastar da aparência do mal, se desviar do pecado, ser fiel a Deus em todos os momentos dos nossos dias na face da terra, segundo as nossas condições, ser fiéis a Deus, fugindo da aparência do engano, da mentira, e depositando a nossa vida no altar, com uma alma e um espírito e um coração arrependido. Aqui Lucas está falando isso, que eles são cristãos, de carne e osso, mas eles são fiéis, eles seguem os mandamentos de Deus, se esforçam, assim como eu e você. Mas no versículo de número 7, apesar da vida irrepreensível que eles levavam diante de Deus, apesar da função que Zacarias tinha e exercia para Deus, apesar da fidelidade que eles tanto depositavam em Deus, no versículo de número 7, Lucas vai registrar e nos informar acerca de uma prova que eles vinham enfrentando há muito tempo, de uma luta que estava travada há muitos anos dentro da sua casa, de uma angústia que eles vinham trazendo consigo, de uma prova que eles vinham enfrentando, porque Lucas vai dizer que eles não tinham filhos, que eles não podiam ter filhos, por conta da idade do casal, e por conta de Isabel ser estéril. Eles não podiam ter a alegria de ter um filho nas suas mãos. Eles eram impedidos de ter esse filho. Então eles passavam uma prova muito grande. E aqui nós entendemos e aprendemos uma lição extraordinária. O fato de eles serem fiéis a Deus, de eles viverem uma vida irrepreensível, de eles viverem uma vida cristã irreparável, não os isentou de enfrentar esta dificuldade dentro da sua casa, não os isentou de passar esta luta que eles iam enfrentando. A vida cristã que eles levavam diante de Deus, da sociedade, não impediu que eles entrassem por esta impossibilidade, não impediu que eles viessem a entrar nessa angústia. Para você entender a prova que eles estavam passando, uma mulher estéril nos tempos bíblicos era considerada abandonada por Deus. Uma mulher estéril nos tempos bíblicos era considerada uma vergonha para a sociedade, era motivo de vergonha pública, desonra, humilhação. Então todos que passavam pela frente da casa de Isabel e de Zacarias olhavam para a casa e diziam: lá tem alguém que é esquecido por Deus. Mas mesmo as pessoas e a sociedade olhando e determinando que Deus esqueceu deles, eles tinham uma vida cristã irrepreensível. A sociedade olhava e humilhava. Eles são desonrados, são esquecidos, estão humilhados. Mas eu creio que a fidelidade, a insistência do casal em ser crente em Deus se baseava no que diz respeito à palavra de Deus.
Porque a palavra nos apresenta uma engrenagem dos céus trabalhando totalmente na contramão da engrenagem da terra. Porque segundo a palavra e a nossa fé que nós temos em Deus, os humilhados um dia serão exaltados. Então a esperança deles, eu creio que era essa: um dia Deus vai olhar para nós, e mesmo que Deus não olhe para nós, nós continuaremos olhando para Deus e vivendo uma vida de fidelidade em Deus. Ei, talvez eles entenderam que com Deus os humilhados um dia serão exaltados. Uma pessoa que está num estado de humilhação, o sentido e a posição que ela se encontra é no chão, está por baixo, está humilhado, está prostrado. Mas eles criam que Deus poderia mudar o curso, por isso eles oravam. E mesmo com as impossibilidades que eles enfrentavam, e mesmo com as vozes dos que diziam que Deus esqueceu deles, eles ainda acreditavam que Deus um dia olharia para eles e mudaria a situação em que eles estavam vivendo. Porque com Deus é assim: os humilhados um dia serão exaltados. Quem é exaltado sai do chão e vai para cima. Só que para uma pessoa estar em cima, um dia ela teve que passar por baixo. Quem sabe o período em que você está vivendo agora é o período da humilhação. Você vem nos cultos, você crê em Deus, você venceu os obstáculos, venceu vozes de dentro da tua casa que diziam e dizem para você: o que adianta você ir na igreja se a tua vida está assim? O que adianta tu ir na casa de Deus e crer nesse Deus se a tua vida está nesse estado? Mas a tua insistência em estar aqui é que você acredita que mesmo que o céu esteja fechado e que a crise esteja estabelecida na tua casa, você ainda acredita que Deus pode mudar a tua história. Sabe por que você está aqui? Sabe por que você venceu esses desafios, mesmo com tudo que você enfrenta? Sabe por que você mantém a sua fidelidade e crê em Jesus ainda? É porque você crê nele. Vence os desafios para estar aqui cultuando, não pelaquilo que Ele pode fazer por ti, mas pelaquilo que Ele é. E já você vindo com o intuito certo, enquanto você está aqui, Ele está operando lá. Enquanto você está aqui adorando a Ele, honrando a Ele com a tua fidelidade, Deus é um Deus recíproco. Enquanto tu está aqui, Deus está trabalhando lá. Enquanto você está aqui dizendo: Senhor, o Senhor é maravilhoso, é majestoso, é glorioso, independente do que estão falando, independente do que eu estou vivendo, da prova que eu estou inserida ou inserido, seja impossível ou não, eu estou aqui porque o Senhor é Deus. Enquanto tu está aqui, Deus está operando ao teu favor. Ei, eles viviam esta impossibilidade. Só que o interessante é que chegou a oportunidade de Zacarias entrar no templo para oferecer a Deus o incenso. E aquela oportunidade talvez seria a única na vida de Zacarias. E ele aproveita esta oportunidade, porque eram muitos sacerdotes naquele tempo, em um só templo.
E era feito esse sorteio, segundo a orientação de Deus, era escolhido um para entrar. E Zacarias é escolhido agora para entrar, e ele aproveita a oportunidade, e ele entra no templo, para oferecer a Deus o incenso. Enquanto a multidão está do lado de fora, Zacarias está entrando no templo para oferecer a Deus. Zacarias não tinha o que ele queria ter, mas mesmo ele não tendo o que ele queria ter, o que ele orava para ter, insistia para ter, ele entrou pelas portas do templo para oferecer a Deus. Porque o segredo é esse: é sair de casa e vir no templo para oferecer. Porque enquanto você oferece a Deus, Deus vai trabalhando ao teu favor. Ele entrou enquanto ele está oferecendo a Deus. É neste momento em que o céu se manifesta na terra. E o anjo, representando o céu, se posiciona à direita do altar do incenso. E a posição direita é uma posição de vitória. Quando o anjo se posiciona, ele vai quebrar o silêncio entre o céu e a terra. E quem vai iniciar falando vai ser o anjo, dizendo: Zacarias, eu assisto diante de Deus e tem mais. Eu tenho boas novas para você. A tua oração foi ouvida. E sabe a tua esposa? Ela vai ficar grávida. O céu se manifestou dentro do templo para trazer boas notícias para aquele homem. E o interessante é que quando o céu se manifestou para trazer coisas novas para ele, ele estava dentro do templo. Porque enquanto você está dentro do templo, Deus está trazendo coisas novas para a tua história. O que você precisa não está lá fora. O que você precisa está aqui dentro. O que você precisa não está do lado de fora. O que você precisa está dentro do templo. Enquanto você está dentro do templo, o céu pode se manifestar ao teu favor e trazer a resposta da oração que há anos você vem pedindo a Deus. Agora, você que está aqui no templo, olhe para quem está do seu lado e diga: irmão, vou te dar um conselho. Não falte no templo. Não te ausente do templo. Não pense em se afastar do templo. Fique aqui, porque é aqui que Deus pode manifestar com poder e com glória o teu favor. Ei, agora há uma boa notícia do céu. Há uma palavra profética sendo liberada em direção àquele homem e à sua casa. Quem entrou no templo foi Zacarias. E ele recebe esta boa notícia. O céu está trazendo para ele uma palavra profética, dizendo: ela vai gerar, as coisas vão mudar, vai acontecer um milagre. Só que no momento em que o céu está dizendo para ele que vai acontecer uma mudança extraordinária na sua vida e na sua casa, a realidade que ele estava vivendo era totalmente contrária com a palavra que estava sendo liberada sobre ele dentro do templo. A palavra estava dizendo: ela vai gerar, mas quando a palavra falou que ela ia gerar, quando o anjo falou que ela ia gerar, ela era estéril. Quando o céu falou que ia acontecer algo extraordinário na vida deles, eles estavam vivendo totalmente na contramão do que
o céu estava dizendo que eles iriam viver. A realidade que eles viviam não condizia com o que estava sendo dito, com a palavra que estava sendo liberada. Não condizia. Isso demonstra um poder de soberania de Deus, de poder e autenticidade nos milagres que Ele faz, porque Ele não precisa que realidade de ninguém coopere para o que Ele vai fazer para realizar. Ele não precisa que você esteja na mão certa das suas palavras para Ele mudar a tua história, até porque quando Ele te encontrou, você estava na contramão do que Ele estava falando. Mas Deus mudou a tua história, e não vai ser agora que Ele não vai realizar o milagre na tua vida. Pode o médico falar que não há mais saída, ele não precisa de ajuda humana para realizar o milagre. Pode alguém estar dizendo que não vai acontecer nada dentro da tua casa. Se Ele falou que vai acontecer, uma vez Deus falando, está falado. Não precisa de ajuda de ninguém. Eu vim como profeta de Deus aqui nesta casa, profetizar para quem tem ouvidos para ouvir. Deus está entrando na tua história hoje, está mudando algumas coisas que nenhum homem, ninguém conseguiram mudar. Deus está dizendo: eu estou entrando hoje. Ele é bacana e de que levar a sair. Eu sinto que esta palavra profética está mudando o rumo da vida de algumas pessoas dentro desta casa. Quem está assistindo na live, as coisas podem estar impossíveis na tua casa, na tua vida, na tua história. Tu pode estar andando na contramão daquilo que Deus te falou, mas quando Deus te pegar, aí você vai ver o que vai acontecer. Ele muda, Ele transforma, Ele faz, Ele cura, Ele é soberano, e quando age não precisa de ajuda de ninguém. Ei, a palavra era: vai acontecer. Só que a realidade que ele estava vivendo dizia: há quanto tempo que ele estava vivendo, as circunstâncias que eles estavam inseridos diziam para eles: vocês nunca vão ter essa alegria, vocês nunca vão ser considerados, lembrados por Deus. Pois quando Zacarias olhava no seu RG, a sua idade dizia: não dá. Quando Isabel olhava o laudo médico, o laudo estava assinado dizendo: é estéril e não tem como. Aí eu vou lançar uma pergunta para você pensar agora e responder para você mesmo. Que circunstâncias têm falado para você que não vai acontecer? Quais as circunstâncias têm apontado o dedo na tua cara e têm falado: tu nunca vai ser, tu nunca vai viver? Só que hoje Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: não dê ouvidos para o que as circunstâncias à tua volta estão dizendo para você. Ouça a palavra que está sendo liberada dentro do tempo hoje. Levante a mão direita, por gentileza. Para ficar melhor, levante a esquerda também. Eu vim pregar para alguém que vai viver algo extraordinário. Se você está pegando isso aqui, abre a boca para adorar agora, porque enquanto você está entregando a Deus aqui o teu melhor, Deus está trabalhando nas tuas impossibilidades. Deus está trabalhando na contramão das circunstâncias que estão tornando você talvez um impossibilitado, um derrotado. Deus está dizendo para alguém: a minha palavra está entrando, e quando ela entra, morto tem que ressuscitar. Quando ela entra, pessoas têm que aceitar. Quando ela entra, juiz tem que bater o martelo. Quando ela entra,
entra, o exame tem que parar, subir de calabaia. Ei, Deus está liberando algo aqui nesta tarde. Há uma palavra profética ainda em direção a alguém aqui. Há uma palavra sendo direcionada para alguém que está vivendo uma luta há anos. E você já correu por muitos lugares, bateu em muitas portas, procurou muitos meios para resolver, mas você aproveitou a oportunidade de entrar no templo hoje. E já que você entrou aqui dentro, Deus entra lá. Você entra no templo e Deus entra lá dentro. Enquanto você está aqui, Deus está agindo lá. Ei, Zacarias se espantou, passados os dias do seu ministério. Ele volta para casa. Aí quando ele chega em casa, aí o texto vai dizer lá no 24, que passado alguns dias, quem é que ficou grávida? Isabel. Então, ele saiu do templo, depois de uma entrega a Deus, e uma liturgia de culto a Deus, e foi para sua casa. Só que Zacarias saiu de dentro do templo, mas não saiu vazio. Não saiu sem nada nas mãos. Ele saiu com uma palavra. Ele saiu com algo profético dentro do seu coração e sobre a sua vida. Tanto que quando ele chega em casa, o que ele recebeu no templo se cumpre dentro da sua casa. Fecha os teus olhos agora. Eu sinto uma unção profética aqui. Esta palavra é profética para algumas pessoas, porque o que você vai receber aqui hoje à tarde vai se cumprir dentro da tua casa. Você vai sair deste culto, mas não vai sair sem nada. Você vai sair com uma palavra. E quando você botar o pé no portão da tua casa, esta palavra vai ter entrado pela porta. Não, levanta a sua mão agora para receber isso aqui. Quando você sair deste culto, algumas coisas vão mudar. Porque a palavra, enquanto ela está sendo proferida aqui e anunciada, enquanto você está abrindo o coração para receber aqui, ela já está trabalhando no contexto da tua história. E quando você chegar lá, no cenário da tua angústia, da tua tristeza, da tua impossibilidade, você vai ver que alguma coisa mudou, porque a palavra trabalhou. Com as mãos levantadas, fecha os teus olhos agora. Com as mãos levantadas, fecha os teus olhos agora. Com as mãos levantadas, fecha os teus olhos agora. Com as mãos levantadas, fecha os teus olhos agora. Com as mãos levantadas, fecha os teus olhos agora. Enquanto os irmãos vão entoar um louvor aqui, o Espírito de Deus está me dizendo: eu estou mudando o quadro e o cenário de algumas pessoas dentro desta casa. Eu estou trabalhando na vida cabo que derivara saio, na vida de alguém, na vida de alguém, na vida de alguém. Isso, tem alguém que já está de pé aqui na frente, tem gente de pé lá atrás. Deixa o Espírito Santo trabalhar aí no teu coração agora. Isso, oh meu Deus, olha aí o que Deus está fazendo. Isso, se envolva nesta glória, se envolva nesta glória, porque é nesse ambiente profético que Deus está mudando a tua realidade. Ei, é aqui que Deus está mudando as coisas na tua vida. Fique com os olhos fechados. Isso. Deixa a palavra trabalhar agora.
Deixa a palavra trabalhar agora. Deixa a palavra trabalhar agora. Zacarias voltou para casa. E a palavra se cumpriu dentro da sua casa. Isabel vai dizer que o Senhor olhou para ela e quebrou o opróbrio dela. Ou seja, acabou com a vergonha que ela era considerada diante da sociedade. E a pergunta que esse pregador aqui faz para você hoje: que situação tem trazido vergonha para a tua vida, para a tua família, para a tua história? Esta é a pergunta, e você não precisa me responder. Você vai colocar diante de Deus agora. Você vai colocar diante de Deus agora. Quem está em casa, coloque diante de Deus agora. Eu não sei o que te traz humilhação, o que te traz vergonha. Eu não sei o que gera esta angústia na tua vida, mas Deus quer honrar a tua fidelidade.